Olá, gente. Meu nome é Thomas Bustamante, eu sou professor de Filosofia do Direito da UFMG. E eu vou nessa aula, nessa breve aula, que não está relacionada com o conteúdo que eu vou lecionar esse ano, mas eu vou fazer um exercício filosófico para vocês aqui. Eu vou tentar responder de uma maneira cética a pergunta que está colocada aí. Podem juízes ser professores? Existem duas respostas possíveis céticas para essa pergunta. Há uma versão forte que vai dizer que não, os juízes nunca podem ser professores. E existe uma versão mais branda que diz, dependendo do tipo de juiz, ou dependendo do tipo de posição que esse juiz ocupa na sociedade, do tribunal que ele exerça, ou dependendo do que ele lecione, pode ser que ele tenha legitimidade, ou melhor, o que seja moralmente possível a gente aceitar que uma pessoa desempenhe o papel de juiz e de professor ao mesmo tempo. Eu vou demonstrar aqui porque que apenas a versão mais frágil, a versão mais branda dessa pergunta tem plausibilidade, tá? Mas ao mesmo tempo que eu fizer isso, eu vou dizer que a versão robusta, a versão mais ambiciosa da resposta, ela é bastante plausível. Vamos começar. Gente, vamos lá então. Vamos começar fazendo um delineamento metodológico da pergunta, né? Vamos tentar fixar aqui qual é a nossa agenda. Primeira questão: essa pergunta não é formulada como uma questão de dogmática jurídica. Eu sei que a resposta para isso é meio óbvia, né? O próprio sistema jurídico já responde hoje no Brasil. É juridicamente permitido que os professores, que os juízes sejam professores. Não é uma pergunta para casos específicos. Eu não quero saber se vai atingir um juiz maravilhoso que possa ser uma grande perda para a universidade ou para a academia se a gente, de repente, proibir todos os juízes por meio de uma legislação de exercer cargos acadêmicos, cargos de magistério, né? Não é uma pergunta válida apenas para o Brasil, não é uma pergunta válida, né, que é colocada num contexto local. Muitos países você tem problemas semelhantes nesses países, né? Não é também uma questão de regimes de trabalho, do número de horas que você dedica a cada profissão, não é uma questão de possibilidade ou impossibilidade de uma pessoa trabalhar 60, 80, 90 horas por semana. Isso não me incomoda tanto. Eu conheço donas de casas que são também mães, que são também professoras em tempo integral, que trabalham muito mais do que donas de casa, que são, ou melhor, do que juízes que são professoras também. Ou juízas que são é, professoras e são donas de casa, ou juízes que são donas de casa, sei lá. Enfim, a questão não é colocada nesses termos de quantidade de trabalho, de possibilidades, de dedicação à carreira. Eu não estou tão preocupado assim se é, a carreira de professor exige uma dedicação exclusiva ou se a carreira de juiz exige uma dedicação exclusiva. A questão vai ser colocada aqui em termos de responsabilidades que derivam dos comprometimentos e obrigações morais que institucionalmente se acoplam ao exercício de certos cargos. De que uma pessoa assume por exercer determinada função na sociedade. Quer dizer, ou seja, vai ser analisado em termos de comprometimentos e em termos de responsabilidades e estándares de acerto e de erro né, para o exercício dessas funções. É isso que me interessa aqui. É nesses termos que eu vou colocar a questão. Beleza? Uma hipótese que a gente coloca para vocês é de que homens de barba vivem mais, né? Tem os marcos conceituais aí para vocês, né? Ronald Dworkin, Robert Brandon e Joseph Rast. São três filósofos contemporâneos extremamente influentes que tomam em conta relações entre normas e práticas sociais.
é muito importante para mim essa relação, porque parte da resposta que vai ser dada depende de como a gente vê normas e valores se entranhando e constituindo e sendo constituídos, em parte, por práticas sociais. Então, do working, a gente vai reter a ideia de que existem certas práticas sociais que são especiais, que são especialmente sensíveis a valores e propósitos morais ou finalidades morais que existem e justificam essas práticas. A gente chama essas práticas de práticas interpretativas, porque só podemos entendê-las fazendo uma interpretação construtiva, que é uma interpretação orientada, guiada pelo propósito moral dessas práticas. Uma outra ideia que vai ser muito importante no nosso raciocínio é a ideia de que o que distingue uma ação meramente sensível, sentiente, de uma ação racional, de uma ação sapiente, é que essa ação é orientada por normas. A racionalidade implica a nossa capacidade de se comprometer, reconhecer como válidas certas normas. E toda vez que nós empregamos conceitos, diz o Robert Brandon aqui, o segundo filósofo que está vivo, né? Você reconhece, você se coloca sobre a autoridade de uma norma. Toda vez que você usa um conceito, você se coloca sob a autoridade de uma norma. Essa ideia é kantiana, né? Ele pelo menos atribui ao Kant. Você reconhece e, ao mesmo tempo, você atribui normas às outras pessoas que usam os mesmos conceitos. Então, agir racionalmente, agir no espaço das razões, significa ser capaz de reconhecer a pegada, né? a força, a construção que certas normas conceituais exercem sobre nós. E a terceira ideia, ela caminha na direção contrária do Dworkin, mas com muita afinidade com ela, que é a ideia do Raz, de que muitas práticas sociais sustentam valores, né? Elas permitem a emergência desses valores e elas fazem com que esses valores só sejam explicáveis à luz delas, né? Elas criam maneiras diferentes da gente apreciar valores e da gente valorar. Nós vamos explicar isso nos próximos slides. A imagem desse slide é bastante importante para a gente explicar o Dworkin. Aliás, uma nota sobre as imagens antes, tá? Vocês podem reparar em todos os slides, tanto os anteriores como esse, você vai ver uma frasezinha aí pequenininha embaixo, que é o link das imagens, tá? Todas as imagens que estão sendo utilizadas foram retiradas do Google, são de domínio público e a fonte está citada. Isso é muito importante para, enfim, para registro, né? Mas a imagem é importante. A imagem é importante porque uma das ideias mais difundidas no campo da teoria do direito é de que você pode fazer uma comparação entre as regras que definem o sentido das expressões jurídicas, as meta-regras interpretativas, e as regras do xadrez, que definem as jogadas possíveis num jogo de xadrez. O Dworkin questiona essa ideia. Ele diz que o direito se parece mais com as regras da cortesia do que com as regras de xadrez. E por que isso? Porque nós interpretamos as regras da cortesia à luz de um propósito moral, à luz de um valor que atribui um point para toda a prática, entende? E isso recai no direito. O Dworkin vai dizer o seguinte: olha, gente, eu estou utilizando o meu conceito de direito, que é o direito como integridade, porque essa concepção de direito, melhor dizendo do que conceito, essa concepção é a que mais se coaduna, se ajusta, se adequa ao propósito moral do direito, que é justificar a coerção estatal. Entende? Ele não coloca isso como um argumento geral para todas as práticas sociais, mas ele coloca isso como sendo uma característica importante do direito e parte do que explica e justifica a maneira como ele vê o direito. Mas o que nós devemos reter aqui
é a ideia de que nós não estamos buscando apenas descrever normas, né? Nós estamos tentando ler elas por meio de uma interpretação crítica dos seus propósitos, né? Essa ideia de que práticas sociais são especiais vai ser central no argumento do Dworkin. E a gente pode dizer que o Estado de Direito, isso até o Raz diz recentemente, ele implica que o governo tem obrigações de um tipo especial. E aí a gente vai tentar explicar isso um pouco mais para frente, porque, já adiantando, dando um spoiler, né, a gente vai dizer que os papéis judiciais e os papéis do cientista ou de um professor são definidos em parte por essas obrigações. E, às vezes, essas obrigações, por serem especiais, elas podem conflitar, né? Esse slide vai ser desafiador, né? Como falar sobre Robert Brandon em 2 minutos, né? Enfim, eu vou reter poucas coisas do Brandon aqui, mas a mais importante delas vai ser crucial para o nosso trabalho. Brandon não tem uma teoria ética, né? E nem uma teoria do direito, nem uma concepção da moralidade ou dos valores, né? Mas o Brandon tem uma teoria importante da linguagem e uma teoria dos conceitos, e uma teoria semântica. Tá? Uma teoria de inspiração pragmatista. Tá? E o que importa para a gente é que ele acredita que o que distingue as ações no espaço das razões de meras ações baseadas em sentimentos e inclinações naturais é justamente o fato da racionalidade pressupor certas normas conceituais. Então, agir no espaço das razões é você entrar num tipo especial de jogo de linguagem, que ele usa uma metáfora aqui do Sellers, um jogo de dar e receber razões. Né? E quando você entra nesse jogo, você assume certos comprometimentos e você reconhece a força de certas normas. E você, ao acertar, ao proferir, você também atribui certa compatibilidade com essas normas para aquelas instâncias que você está subsumindo nos conceitos. Né? Então, ele pressupõe aqui uma ideia de que os conceitos exercem uma certa autoridade sobre nós na medida em que nós empregamos esses conceitos. Né? E ele se vale aqui de uma noção importante do Kant na crítica da razão prática, que é o próprio conceito de liberdade do Kant. Né? Você ser livre no Kant não é você fazer o que você quiser. Né? Ser livre é se colocar sob a autoridade de certas normas e agir racionalmente tal como elas orientam. Né? Isso é importante. Quer dizer, essa ideia de que a própria racionalidade implica certas normas. Então, a prática de dar e receber razões é uma prática social. E é uma prática em que você tem interações entre pessoas que fazem a mesma coisa e que se reconhecem mutuamente como falantes. E ao se reconhecerem mutuamente como falantes, elas, de certa maneira, endossam normas e quando elas julgam ou avaliam como correta ou como equivocada um discurso, ou uma fala, um emprego de um conceito, por meio dessas normas que são mantidas dessa forma, né? Mantidas na medida em que os membros da prática social realizam esses comprometimentos, esses endorsements, né? E se reconhecem. Bom, vou tentar aqui colocar brevemente qual vai ser a terceira premissa do nosso raciocínio, tá? Do meu argumento aqui. Tá? A terceira premissa é de que existe uma dependência de valores em relação a práticas sociais. Essa dependência pode se manifestar de uma maneira especial ou de uma maneira indireta. Tá? A primeira
forma dela se manifestar, o Raz chamou de tese da dependência social especial. Alguns valores somente existem se há práticas sociais que os sustentem. Então, certos valores artísticos, o valor, por exemplo, de uma obra da tragédia grega, só existem porque existem práticas sociais que podem ser valoradas. Essas práticas, então, elas vão fazendo com que surjam novos modos de apreciação do valor das coisas, do bem das coisas, da importância das coisas. Tá? A tese da dependência social geral, ela é uma tese mais ampla. Ela vai dizer que a maioria dos valores, ela depende de práticas sociais ou por estarem sujeitas à tese especial ou por meio da dependência em relação a valores sujeitos à tese especiais. A tese especial, ou seja, da dependência especial, digamos assim. Né? Ou seja, existem valores que não são criados em práticas sociais, que não emergem unicamente em práticas sociais, que não precisam de práticas sociais para existir. Mas esses valores são impactados pelos valores que são dependentes em sentido especial das práticas sociais. Então eles têm uma dependência indireta, porque como essas práticas sociais vão permitindo a emergência de novos valores, e como todos os valores estão relacionados, mesmo os valores mais abstratos, eles acabam tendo uma dependência indireta das práticas sociais. Eles se relacionam em alguma medida. As práticas sociais nunca deixam o mundo dos valores exatamente como ele era. Tá bom? Bom, as práticas sociais combinam valores, combinam de maneiras diferentes. Elas podem levar a um certo pluralismo de valores. Elas podem ser uma fonte do pluralismo de valores. Elas mesclam valores, elas combinam valores. E quando elas fazem essas combinações de valores abstratos em práticas concretas, elas criam novas formas de você avaliar. Gêneros. Gêneros são isso, são formas específicas de você valorar as coisas, de você avaliar a importância, o point de algo. E aqui essas imagens, elas de novo vão ter uma força importante, porque você no jazz e na ópera, você tem gêneros de apreciação de valores diferentes dentro de um mesmo gênero mais amplo, que é a música. Né? Repare que numa ópera, se você não tiver roteiro, se você não tiver um certo valor literário, se você não tiver uma certa seriedade, se você não tem uma boa ópera. Vai ser julgada como um caso de fracasso daquela prática social, ou daquela expressão artística. A prática social vai valorar mal uma boa ópera, onde você tem improvisações o tempo todo, onde você tem uma certa aleatoriedade, onde você tem movimentos bruscos e intuitivos. Né? Ao passo que no jazz é exatamente isso. Se você tem uma coisa muito ensaiadinha, muito programada, se você tem um script, e se você joga sempre dentro do script, e se você joga sempre notas que estão ali dadas de uma maneira imodificável, você não está sendo um bom performer do jazz. O jazz ele tem um elemento de intuição, de surpresa, né? De criatividade ali ad hoc. Né? Então, esses dois gêneros mostram como surge um pluralismo da interação entre valores e práticas sociais. Esse é um ponto muito importante do Raz. Né? Surge um pluralismo, e para a gente entender bem esses valores, a gente tem que entender o contexto das práticas sociais. Tá? E algumas relações entre valores de práticas sociais diferentes vão sendo difíceis de se estabelecer. Né? Alguns valores são incomensuráveis com outros. O que significa incomensurabilidade? Incomensurabilidade significa ausência de uma medida comum, ausência de comparabilidade, impossibilidade de você comparar coisas. Tá? O standard de sucesso numa performance de jazz pode ser uma característica que, se tivesse presente numa performance de ópera, seria sinal de um fracasso.
Pensando no âmbito de um processo judicial, você vai ver diferentes atores e diferentes atividades, diferentes papéis dentro do mesmo processo, né? Pense num juiz, o estándar de excelência da atividade judicial passa pela imparcialidade, pela capacidade dele julgar de uma maneira que respeite igualmente as partes e que não tenha nenhum preconceito em favor de nenhuma delas. Mas o advogado é o contrário. O advogado, se ele for imparcial, ele é um mau advogado. Então existe uma incomensurabilidade entre essas coisas, porque papéis diferentes também combinam valores de maneira diferente. Os valores são analisados no interior de práticas sociais, né? E eles atribuem valor a elas. Bom, eu acho que a partir de agora vai ficar um pouco mais claro o argumento que eu vou produzir aqui. Eu vou parar de apenas relatar as premissas e vou começar a produzir um pouco do argumento, né? A ideia é de que, da mesma maneira como gêneros emergem de práticas sociais, papéis também emergem de práticas sociais. Papéis também emergem de normas que são constituídas em práticas sociais, né? Responsabilidades se acoplam aos papéis e fazem parte da definição deles, né? E aqui eu vou usar um exemplo interessante sobre como que essas responsabilidades atribuem sentido às nossas vidas, né? Elas constituem uma dimensão importantíssima do mundo dos valores, né? Que essas práticas sociais contribuem para criar. Essa passagem do Raz é uma passagem em que ele discute um trecho do Pequeno Príncipe, em que a raposa encontra o príncipe e mostra para ele que, apesar de existirem várias outras rosas iguais a dele, aquela rosa tem uma importância especial, porque ele a cultivou, porque ele cuidou dela e porque um certo attachment foi constituído entre o príncipe e a rosa. Essa relação deles tem um valor especial que faz com que a rosa seja especial e que o príncipe seja especial também. E aí o Raz comenta aí esse diálogo da seguinte maneira. Vou ler porque eu não conseguiria fazer melhor do que ele. O sentido surge por meio de uma história comum e por meio do trabalho. Eles constituem o objeto do nosso apego único. Você não se surpreenderá em saber que o sentido emerge com a responsabilidade e por meio da responsabilidade. Ao assumir certos deveres, nós criamos apegos. Deveres e responsabilidades especiais e não direitos são a chave do sentido de nossa vida e são inseparáveis dela. Ao negar os nossos deveres, nós negamos também o sentido da nossa vida. Por que deveres ao invés de direitos? Porque os deveres envolvem responsabilidades e, portanto, engajam as nossas vidas de uma maneira que os direitos não fazem. Somos passivos em relação aos nossos direitos. Somos recipientes na medida em que eles estão concernidos. Nós podemos, é claro, nos conformar com os nossos deveres sem estarmos totalmente cientes deles, mas isso normalmente significa apenas que nós não nos referimos a eles na nossa deliberação. Deveres são razões para a ação. Eles moldam a nossa visão sobre as nossas opções. Isso é uma forma de guiar a nossa vida de modo mais profundo. Nossos deveres definem nossas identidades mais profundamente do que os nossos direitos. Eles se encontram entre os constituintes primários dos nossos apegos, entre os contribuintes mais importantes para o sentido de nossas vidas. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre as responsabilidades que se acoplam a papéis sociais definidos por obrigações profissionais. Isso vai ser o tema aí dos próximos slides. Bom, existe uma relação importante, então, entre papéis e normas e entre o papel judicial em especial, que vai ser o papel que a gente vai abordar aqui, né? Eu achei um texto interessante do Leslie Green sobre as obrigações morais dos juízes, né? E ele define, coloca um conceito de papel que eu gostei, que está aí para vocês. Existem alguns elementos constitutivos de papéis. Primeiro, você pressupõe um conjunto de normas que se aplicam aos seus ocupantes, em conjunto com virtudes e expectativas que fundamentam essas normas. Além disso, tem uma conexão especial entre essas normas e o papel, no sentido de que as normas se aplicam aos ocupantes de tal papel porque eles ocupam o papel. Em terceiro lugar, existe a possibilidade de múltiplos ocupantes desse papel. Além de mim, várias outras pessoas podem ocupar esse papel. E em quarto lugar,
essas normas papel, elas tipicamente funcionam em conjunto, como uma espécie de pacote, no sentido de que elas se justificam mutuamente. Então, ao aderir ao papel, você adere também a essas normas. E são essas normas que definem as responsabilidades, que categorizam, digamos assim, esse papel. Bom, eu acho que talvez agora a gente tenha condição de saber o que eu preciso explicar se eu for sustentar a ideia de que existe uma incompatibilidade entre o papel de juiz e o papel de professor, né? Eu precisaria demonstrar uma incomensurabilidade entre esses papéis. E essa incomensurabilidade, para que o argumento tenha algum tipo de força, ela vai ter que ser explicada em termos das normas que definem os papéis judiciais e os papéis de professores. São essas normas que constituem a fonte das responsabilidades que esses papéis englobam, né? Digamos assim. Então, basicamente, para que o argumento tenha alguma força, a gente vai precisar explicar quais são as responsabilidades constitutivas do papel de professor e quais são as responsabilidades constitutivas do papel de juiz, para poder advogar a tese de que existe algum tipo de incomensurabilidade ou de incomparabilidade entre elas. Incomensurabilidade, gente, no sentido de que é impossível dentro de uma mesma vida, ao mesmo tempo pelo menos, a pessoa desempenhar adequadamente esses dois papéis. Tá? O Raz explica as incomensurabilidades que existem no mundo dos valores como um aspecto da relação entre os valores e a nossa ação. Os valores, eles criam uma série de opções, de razões que constituem opções para a gente agir. Eles têm uma função de viabilizar certos comportamentos. Entende? Não é fácil demonstrar o ponto que eu estou tentando demonstrar nesse argumento, né, nessa aula. Eu estou ciente disso. Né? Eu preciso demonstrar que, além dos erros e dos acertos no interior da prática judicial e dos erros e dos acertos no interior da prática do magistério, existem certos erros específicos que derivam da combinação das duas coisas ao mesmo tempo. O meu ônus aqui é demonstrar que você não pode combinar as duas coisas, que você cria um terceiro gênero de apreciação das afirmações feitas pelos ocupantes dos papéis, que é um gênero viciado, é um gênero em que não estão claras quais são as virtudes e os vícios no interior dessa prática. Ou seja, é como se você... Eu preciso demonstrar que ao combinar essas duas coisas, você vai viciar as duas. E eu acredito que alguns exemplos podem demonstrar isso. Essa frase talvez seja a frase mais infeliz da carreira do ministro Luiz Roberto Barroso, mas ela foi feita num contexto em que ele se apresentava como professor. Ela foi proferida numa palestra no Reino Unido, promovida conjuntamente pela London School of Economics e pela Universidade de Oxford. E ela foi divulgada em vários lugares, foi proferida num evento acadêmico sobre os problemas do Brasil. E o ministro Luiz Roberto Barroso não se apresentou ali como um ministro. Ele se apresentou como um intelectual brasileiro, como um pensador do Brasil. Ele usou as credenciais dele de professor titular, doutor, livre-docente, coisas que ele conseguiu alcançar com mérito próprio, independentemente da política. No campo da política, a indicação para o Supremo foi política, como todas, mas ali ele tem uma construção de uma carreira acadêmica e ele usou essas credenciais como uma forma de validação do argumento dele sobre as soluções para os problemas brasileiros. A palestra que ele deu em Oxford chamava Reformas para o Progresso, e ele defendia reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista e reforma política. Essas quatro e talvez outras, que eu não me lembro aqui, que eu não me lembro tanto das outras partes da palestra. Mas aqui você tinha
uma agenda política. E o momento político era o seguinte: o Temer tinha acabado de soltar o documento Ponte para o Futuro. E ali você tinha o ministro Roberto Barroso como juiz, mas também como professor, numa das maiores universidades do mundo, defendendo uma tese sobre a reforma trabalhista, defendendo uma proposta de mudança na Constituição, tá? E de mudança na legislação brasileira, de mudança nas nossas relações normativas, nas relações entre as pessoas na própria sociedade. E ele se posicionou como um intelectual. E foi nesse contexto que ele fez a afirmação que está colocada aqui. Que eu sei que vai incomodar o Luiz Roberto Barroso, vai incomodar várias outras pessoas, mas aí eu vou lembrar um pouco de Sócrates, né? A filosofia foi criada para incomodar. Ela serve para isso. Se não for para isso, não adianta fazer filosofia. O propósito de Sócrates, que quando ele criou o que a gente chama de filosofia ocidental, foi incomodar os poderosos, né? E engraçado que a consequência disso foi ele ser julgado e condenado à morte. E ele teve a oportunidade de não sofrer a pena, ele teve a oportunidade de aceitar a proposta dos seus acusadores por uma pena menor, rechaçou. Ele teve a oportunidade de fugir para não sofrer a pena. E por que ele não sofreu a pena? Por duas razões. Uma razão de consciência, porque ele acreditava que se ele morresse não ia ter tanto problema, porque ele ia continuar podendo filosofar, e era o que ele gostava de fazer. E a segunda razão é que ele pensou, não, se eu morrer, eu vou incomodar ainda mais os poderosos, por terem me matado por um argumento absolutamente estúpido. Bom, então, não incomoda tanto aqui se esse argumento vai incomodar, mas ele precisa ser feito porque esse é o melhor exemplo que eu conheço da promiscuidade entre a combinação desses dois papéis e para tentar demonstrar que a própria combinação pode ser, em determinados momentos, pelo menos, um vício. O Luiz Roberto Barroso falou naquela palestra, na Universidade de Oxford, com todos os holofotes, como intelectual, não como juiz. Não em razão de ser juiz, porque outros juízes que não são professores titulares, que não são livres docentes, que não são doutores, que não têm 300 livros publicados igual a ele, não são convidados para falar nessas instituições. Eles não têm acesso a esse foro. Eles não colocam as suas pretensões sob esses holofotes, com essas credenciais. Ele disse, cito, a gente na vida tem que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil sozinho tem 98% das ações trabalhistas do mundo. Fim de citação. Aqui você tem uma pretensão que no campo da ciência, sem autoridade, jamais seria levada a sério. Como é que você refutaria uma afirmação dessa no âmbito da ciência? Você diria que quem está fazendo essa afirmação não tem a menor importância para você avaliar a correção dela. Você vai aos fatos, você examina as provas, e você examina de uma maneira especial, por meio de um parâmetro metodológico especial. O problema é que o fato do ministro Luiz Roberto Barroso estar ocupando o cargo que ele ocupa interfere na maneira como o restante dos membros da comunidade vão avaliar a pretensão que ele está aduzindo. E isso teve implicações importantes. No relatório da reforma trabalhista do Temer, um senador, Ricardo Felasso, se não me engano, ele cita essa fala do Barroso como um dos fundamentos pelos quais deveria ser feita a reforma trabalhista. E ela foi feita. E se você pegar o parecer da comissão especial que avaliou isso, talvez a principal justificativa seja para as normas que limitaram o acesso à justiça, seja essa informação factual de que o Brasil é o campeão das ações trabalhistas no mundo. E essa afirmação, qualquer pesquisa minimamente elementar vai desconstruí-la com muita facilidade. Bom, o contexto em que aquela frase do Barroso foi proferida foi entre a aprovação da reforma trabalhista na Câmara
e a aprovação no Senado. Ela influenciou a aprovação na Câmara, ela influiu na maneira como se legislou. E muito pouco tempo depois, chegou, pouco questão de meses, chegou no Supremo uma ação questionando exatamente essa lei. E o relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso. E ele citou novamente o argumento de que o Brasil é o campeão das ações trabalhistas no mundo para justificar a norma que exigia ou que estabelecia a possibilidade de você sequestrar verbas salariais para pagar honorários de perito na Justiça do Trabalho. Bom, aqui você tem, então, ao mesmo tempo, um juiz determinando a maneira como se legisla e depois ele julgando essa lei que foi construída sobre a influência dele. Isso necessariamente é um problema? Bom, se é ou não, eu não vou discutir aqui. Mas eu vou discutir que pode se tornar um problema se, no contexto em que ele advoga a construção de uma lei, ele se apresenta como professor. Porque eu acredito que na ciência e na jurisdição, a noção de autoridade ela tem sentidos completamente diferentes. Na ciência, a única autoridade que importa é a autoridade teórica. Ou seja, aquela autoridade que te dá razões para crer em alguma coisa, em um fato como sendo verdadeiro. No campo da jurisdição, ou no campo da política, de modo geral, a autoridade em questão é a autoridade prática. É a autoridade como um conjunto de razões para você fazer alguma coisa, para você se comportar de uma determinada maneira. Os estándares de excelência e de fracasso da autoridade prática e da autoridade teórica são diferentes, têm que ser avaliados diferentes. O que eu sustento que pode tornar ilegítima as duas práticas, o que pode viciá-las é a combinação promíscua dessas duas noções de autoridade. Porque essa combinação vai fazer com que ocorra um erro por parte da comunidade de receptores dos atos de fala na avaliação da correção ou da incorreção dos atos de fala praticados ali. Então, a parte da força ilocucionária vai ser avaliada de uma maneira incorreta quando você mescla dois conceitos de autoridade numa única fala. Esse é o ponto mais importante do meu argumento. O que eu estou tentando sustentar é que nunca a comunidade de falantes, na qual os juízes e os professores estão inseridos, ela vai receber um juízo de um ministro do Supremo Tribunal Federal como a fala de um professor. Isso vicia a participação dele como professor, vai fazer dele um mau professor, porque você vai importar elementos de autoridade que não deveriam estar presentes naquele discurso. E da mesma maneira, você tratar a autoridade prática com base nas normas que definem as condições de sucesso de uma autoridade teórica, vicia esse jogo de linguagem. Um juiz não tem que se apresentar para os outros membros da corte como sendo diferente deles por ele ser um professor. E contrabandear estándares que definem o êxito e o impacto de uma autoridade teórica para dentro de um discurso que é, por essência, uma manifestação de autoridade prática, também vicia essa prática. Eu vou tentar explicar isso no próximo slide agora. Talvez o ponto mais importante do meu argumento já tenha sido defendido por Edward Coke no século XVII, na Inglaterra. Nas Prohibitions del Roi, desculpe, del Roi, isso é em francês, não é em francês, isso é latim, né? Mas é um panfleto que ele escreveu, e ele dizia que ele tentava dizer o seguinte: olha, o direito é sim uma combinação entre razões e costume. E o rei da Inglaterra é sim uma pessoa racional, uma pessoa que domina com maestria os estándares da razão. Mas a razão do direito é diferente da razão natural. A razão do direito é um tipo de racionalidade própria que ocorre no interior de práticas sociais. Ele não usava o vocabulário práticas sociais, mas ele via a jurisdição como
uma instância especial de se produzir e de se apreciar e avaliar razões. E era do ponto de vista interno da própria prática que a gente iria fixar a maneira de avaliá-la. Tem algo próximo do que hoje se fala do ponto de vista interno do Hart. Eu vou usar aqui a descrição do Gerald Postman. Ele dizia, olha, casos no common law nunca eram resolvidos in tenebris sub silêncio suppresso, ou seja, sobre o silêncio que suprime a razão, mas em uma corte aberta, e nela por meio de argumentos solenes e elaborados. Juízos razoáveis tinham legitimidade como direito somente quando os juízes agiam judicialmente, sit judicially, né? Ou seja, atuavam com toda aquela formalidade, com todos aqueles ritos, aquelas formas, aqueles procedimentos. Ou seja, quando a razão era exercitada com o benefício de e responsiva a um fórum público de deliberação e argumentação. Ou seja, há maneiras especiais, que é por meio do processo, tá? Há maneiras especiais por meio dos quais o pronunciamento de um juiz conta como um pronunciamento judicial. Então, você trazer elementos trazer normas diferentes das normas que definem a racionalidade própria da prática judicial para dentro da prática judicial é um erro. Era essa a ideia do Coke com a noção de razão artificial. E eu acho que o problema é que você trazer normas que definem o êxito de uma autoridade teórica para dentro da prática judicial corrói a prática judicial, porque ela impede a diferenciação dessa racionalidade, que é um elemento importante da legitimidade dela. Esse que é o meu argumento. Recapitulando, práticas sociais definem normas. Normas definem papéis e responsabilidades. O problema é que quando você combina papéis diferentes, você corre o risco de você trazer para os que exercem os dois papéis ao mesmo tempo atitudes que são incompatíveis com certas normas que definem responsabilidades desse próprio papel. Essas normas que podem ser ou atitudes, melhor dizendo, que podem ser virtuosas numa das práticas, passam a se tornar vícios na outra. Esse que é o problema. Compare a atitude de dois juízes, um que nunca foi professor e o outro que se apresenta o tempo todo como professor. Lord Gough disse na Inglaterra, durante um julgamento, durante um caso, ele, na hora de dar o seu voto, depois de acabar toda a ritualidade, ele pensou num argumento e ele resolveu decidir com base em uma consideração que ele não teve oportunidade de expor essa consideração antes para os colegas dele e para os advogados das outras partes. Porque lá na Inglaterra não existe essa ideia de que acabou a fala dos advogados, começa dos juízes. Os advogados têm uma sessão de debate com os juízes, tá? Em que eles ouvem os juízes, respondem e têm um diálogo. E ele diz o seguinte: eu gostaria de dizer que a opinião que expressa nesse ponto do meu voto foi tomada sem o benefício da argumentação com os advogados das partes, de sorte que, por isso, deve ser tida como de autoridade limitada. Ou seja, ele diz, essa minha fala aqui, ela não tem autoridade porque não seguiu toda a ritualidade. Não recebo o que eu estou falando como a fala de um juiz. Ele está ciente da ideia de razão artificial. Olha o que o ministro Luiz Roberto Barroso falou numa entrevista antes do Supremo julgar o caso do foro privilegiado. Ele diz, sou um defensor do fim do foro privilegiado. Na verdade, da restrição drástica do foro privilegiado. Idealmente, deveria ser feito por emenda à Constituição, mas se não for, acho que é possível fazer por interpretação. O Supremo tem que tirar isso do seu colo. Veja, depois ele julgou e fez exatamente o que ele tinha prometido. Mas repare que aqui você trouxe elementos ou atitudes que são incompatíveis com a racionalidade artificial do direito.
Bom, era esse o argumento. Eu imagino que existam pessoas que não estejam convencidas, com boas razões para isso. Eu imagino que o meu argumento não vai ser tão incontroverso assim, né? E cito aqui uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa cujas lições são muito caras para mim, uma pessoa que eu respeito intelectualmente em demasia, Ronald Dworkin, quando ele diz que o direito está efetivamente integrado com a moralidade. Juristas e juízes são filósofos políticos em ação em um Estado democrático. Ele chamou working political philosophers, ou seja, os filósofos políticos que trabalham no dia a dia, que trabalham na prática. Né? Eu traduzi filósofos políticos em ação, não sei se ficou muito bom, mas a ideia era essa. Ou seja, são os filósofos políticos que trazem, que colocam em funcionamento as discussões sobre as grandes questões públicas de uma comunidade. Né? O que se poderia dizer é o seguinte: olha, juízes eles têm um ponto de vista epistemológico especial para lidar com o direito. Eles lidam com o direito na prática, na sua concretude. E é justamente nessa concretude que nós devemos interpretar o direito. Não tem outra maneira, diz o Dworkin, de interpretar o direito senão na sua concretude, senão diante de casos que nos façam rever as interpretações que vieram antes de nós, que façam a gente fazer generalizações e aplicações ao mesmo tempo, entende? Fazer uma releitura dos princípios à luz da prática e uma interpretação da prática à luz dos princípios. Esse movimento dialético, ele é importantíssimo para a prática judicial e isso faz com que os juízes estejam numa posição especial para poder avaliar questões morais. Esse é o argumento do Dworkin. Poder-se-ia dizer, então, veja, então os juízes eles estão numa posição especial para interpretar o direito, numa posição até melhor do que pessoas que não têm contato com a prática. Por que dizer que eles não podem ser professores se existe uma virtude epistemológica tão importante na maneira como eles lidam com o direito, se eles são pessoas que lidam com o direito de acordo com o método que o Dworkin está dizendo que é o método mais apropriado para a gente lidar com o direito? Será que a perda que eu relatei até aqui não é compensada por uma espécie de ganho que supera isso? Eu acho esse argumento do Dworkin um bom argumento. Como que a gente interpreta essa frase do Dworkin? Tem duas maneiras aqui. A primeira é você achar que o juiz é um rei filósofo, que ele tem uma competência superior. Eles são os working political philosophers porque eles são especialmente qualificados. Seria um rei filósofo, por isso a foto do Platão. E a segunda, eu volto com o Kolk de novo. A segunda é porque eles interpretam o direito segundo a racionalidade artificial do direito a qual eu me referi no slide anterior. Porque eles interpretam o direito de maneiras que são próprias. Só que aí o argumento do Dworkin passa a ser dependente de você satisfazer adequadamente as normas que definem a racionalidade artificial do direito. Então eu posso ver o Dworkin aí quase como um aliado, dizendo o seguinte: olha, essa racionalidade artificial do direito é que tem que ser mantida. É isso que faz os juízes intérpretes importantes. É claro que para você entender o direito, você precisa entender essa racionalidade. É muito bom que pessoas que fazem parte da prática jurídica também sejam professores. Ou pelo menos uma parte deles, pelo menos um número de professores sejam também. Ou pelo menos não sejam vício, né? Mas eu pergunto, tem que ser juízes? Não existem outras profissões? Advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, consultores legislativos ou outras pessoas que aplicam direito. E mesmo dentro da faculdade, você tem vários professores que trabalham em disciplinas práticas. Talvez não precisássemos de juízes. Mas vamos pensar aqui, então, talvez alguns juízes, em algumas questões, possam ser professores sem violar as normas que definem a racionalidade artificial do direito. Essa hipótese que eu vou tentar trabalhar para tentar diminuir um pouco a força das conclusões que a gente está alcançando até agora, né? Bom, eu acho que já podemos concluir, né? Para onde esse contra-argumento nos leva, né?
eu concluí que existe algum nível de incomensurabilidade entre esses papéis. Você tem duas atitudes diante da conclusão dessas incomensurabilidades. Você pode ter uma tese forte que vai dizer que os juízes nunca têm que ser professores, nunca podem ser professores sem violar uma parte importante das obrigações profissionais deles, e possivelmente sem que viole também algumas obrigações profissionais importantes dos professores. Tá? Mas eu quero me concentrar do lado dos juízes. A gente poderia deixar para uma outra oportunidade o lado discutir a questão no âmbito dos professores. Você tem uma estratégia que eu vou chamar aqui de minimalista e uma estratégia maximalista. A estratégia maximalista é você simplesmente proibir que os juízes sejam professores. E uma estratégia minimalista é dizer o seguinte: olha, eu vou proibir que alguns tipos de juízes sejam professores de algumas questões. E aí, eu quero explorar um pouco mais essa versão frágil do argumento, porque eu acho que a versão frágil do argumento ela é mais convincente, mais forte nesse sentido de ser mais robusta, mais capaz de ganhar adesões, né? Eu acho que a gente deveria limitar essas proibições, pelo menos a tribunais superiores. Me parece que está muito mais fácil sustentar a tese de que juízes de tribunais superiores não podem, não devem, não é bom que eles sejam professores. Tá? E por que isso? Porque existem diferentes responsabilidades para diferentes juízes. Juízes de primeira instância têm uma responsabilidade muito mais atomista, de resolver problemas de um sujeito aqui, de um caso, de outro, ou de um grupo menor de relações. E juízes de tribunais superiores têm uma responsabilidade diferente em relação a outros juízes. Eles têm responsabilidade para exercer atos de autoridade sobre outros juízes. Existe a estrutura do sistema judiciário, isso às vezes não é tão bem explicado, não é tão admitido expressamente, mas isso está veladamente aceito na prática. É uma estrutura extremamente hierarquizada, tá? de cadeias de comando. Tá? Então, eu acredito que se você limitar dizendo que juízes de tribunais superiores não podem ser professores, esse argumento parece ser mais robusto. Ou, obviamente, a discussão aqui no campo da filosofia moral apenas, entende? Eu não estou no âmbito da dogmática, nem interpretando norma de direito positivo nenhum. Outra coisa também, talvez juízes possam ser professores de matérias que são estranhas à atividade judicial. Seria bom que um professor de direito do trabalho que não fosse juiz do trabalho, ele fosse professor de uma outra coisa, de uma outra matéria. Teoria geral do direito, por que não? Tá? Também a maneira como os juízes devem produzir artigos científicos deve ser diferente. Não se deve exigir deles que produza artigos científicos e façam pesquisa da mesma maneira que os professores que não são juízes. Talvez a melhor solução seja você pensar em criar vínculos especiais entre universidades e instituições de ensino e juízes, de outro lado. Não o mesmo tipo de vínculo com as mesmas atribuições. Isso deveria ser especificado. Né? Talvez atribuíssemos, então, responsabilidades diferentes para os juízes que são professores. É preciso que a filosofia do direito explique isso, entenda bem isso, para que a gente possa fazer propostas para tornar tanto a prática jurídica quanto a prática do magistério melhor. Talvez uma versão frágil do argumento possa ser sustentada. Talvez, então, alguns juízes possam ser professores. Mas as normas que definem a ação profissional desses juízes, tracinho professores, e desses professores, tracinho juízes, precisam ser redefinidas porque elas são impactadas por essa combinação, elas precisam ser explicitadas e entendidas. Não está claro ainda como esses profissionais devem atuar, mas eles não devem atuar da maneira que muitos juízes pensam que eles podem atuar e da maneira que eles são incentivados pelas nossas faculdades e pelos nossos tribunais a atuarem. Essa combinação promíscua e
não regulada que a gente vê em exemplos como os que eu relatei nessa aula, não é bem-vinda e destrói a racionalidade, tanto do direito quanto da atividade profissional do magistério. Era isso que eu queria colocar para vocês. Espero ter conseguido, pelo menos, ser claro. E agradeço muito pela paciência, por vocês terem passado 1 hora junto comigo, discutindo esse tema polêmico e importante. Um caloroso abraço. Bom, vou gravar um agradecimento especial para umas pessoas aqui. Primeiramente, as professoras Cristina Foroni, Raquel Sparenberger e Sheila Silveira. A ideia desse artigo saiu numa conversa com elas durante um café numa banca de concurso público que nós participamos juntos. E a Rayara Silva e o Gabriel Bitarães, porque eles me ajudaram a encontrar. Eu não conseguia de jeito nenhum as falas que constituíram as citações, né, parte das citações que constituíram exemplos nessa aula, na produção desse argumento. Um grande abraço para vocês, dedico a aula a vocês 5. Um grande abraço.